Olá, sejam bem-vindos à nossa palestra informativa sobre cirurgia bariátrica. O objetivo aqui nos próximos 40 minutos, aproximadamente, será informar o que é a obesidade mórbida, do que se trata essa doença e de como a cirurgia bariátrica poderá lhes ajudar a tratar essa doença que mata tanta gente. Nós somos do Instituto Fábio Viegas, eu sou o Dr. Fábio Viegas, e o maior objetivo da cirurgia bariátrica é iniciar o tratamento da obesidade mórbida. Mas saibam os senhores que mais importante do que a cirurgia bariátrica é a equipe multidisciplinar. Como os senhores podem ver aqui nesse diapositivo, no nosso primeiro diapositivo, a cirurgia bariátrica ela faz parte de um tratamento. O mais importante é o que vem depois deste tratamento. Junto com a cirurgia bariátrica, fazem parte deste tratamento a equipe de nutricionistas, a equipe de nutrólogo, a equipe de psicólogos, a equipe de clínica médica, enfim, uma série de profissionais que vão trabalhar em conjunto com o cirurgião bariátrico para que a sua doença seja controlada. Por definição, a obesidade ela é uma doença crônica, ela é uma doença progressiva, ela é uma doença recidivante, ela é uma doença ascendente, ela é uma doença de prevalência global. E o grande problema dessa doença é que ela mata. E como eu já estou afirmando, ela é uma doença. As pessoas não engordam simplesmente porque comem muito. Isso é um grande erro. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que comem. É o chamado magro de ruim. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem? Eu conheço, né? Que comem e não engordam. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem que não fazem atividade física, são sedentárias e também não engordam? Então vejam que a obesidade não é uma coisa simples de ser tratada. Existem outros fatores envolvidos no processo de desenvolvimento da obesidade. O grande problema é quando essa obesidade ultrapassa determinados limites. Esses limites, uma vez ultrapassados, vão levar o indivíduo ao desenvolvimento da probabilidade de doenças. E são essas doenças que nós queremos combater ou evitar. Como é que nós sabemos quem está obeso ou não? Através desta classificação do índice de massa corporal, como vocês podem ver aqui, através do cálculo do IMC. Quanto maior o índice de massa corporal, maior será o grau da obesidade. Obesidade pode ser dividida em graus, assim também como o IMC. Então, nós temos a obesidade leve, obesidade moderada, obesidade severa, até que chega a obesidade mórbida. E são considerados obesos mórbidos aqueles pacientes que possuem um índice de massa corporal acima de 40. Isso é um cálculo entre a relação entre o peso e a altura. Isso é muito fácil de se calcular
todo site hoje em dia, enfim, existem várias calculadoras. Você pode fazer isso de forma muito fácil. Se o seu IMC estiver acima de 40, você já é considerado obeso mórbido. E por si só, independente de ter ou não doença, você já está numa faixa de obesidade e, por conta disso, já tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Em relação à epidemiologia, qual é o grande problema de estar obeso mórbido? O grande problema é morrer mais cedo. Sim, pacientes obesos mórbidos morrem mais cedo do que deveriam. Em média, 70% dos pacientes chamados de obesos mórbidos morrem antes dos 45 anos de idade. Aliás, alguém aqui já viu um obeso mórbido, velhinho, de cabelinho branco, andando na rua? Essa é uma cena muito difícil de se ver, não é verdade? Lá na fila do banco ou na feira, é muito difícil a gente ver esse perfil de paciente. E nós não vemos porque a grande maioria desses pacientes morreram cedo. Ou, se conseguiram chegar lá na terceira idade, chegaram com uma qualidade de vida muito ruim, a ponto de não conseguir chegar na rua, a ponto de não conseguir andar, a ponto de ter doenças que o impossibilitem de ter uma vida normal. Hoje, a obesidade mórbida é a doença que mais mata no mundo. Vejam só, é a primeira causa de morte evitável. Sabem por quê? Ignorância. As pessoas não tratam do paciente obeso. As pessoas entendem que o obeso não é um doente. Acham que a pessoa é obesa porque é relaxada, porque é sem vergonha, acham que é obeso porque não faz atividade física. E não é nada disso. A obesidade ela é uma doença metabólica, ela é uma doença de caráter genético, ela é uma doença que não tem cura, mas ela é uma doença que tem controle. E a maioria dos pacientes obesos que morrem porque não se trataram, morrem porque não procuraram ajuda e morrem porque desenvolveram doenças associadas, que é exatamente o que eu vou falar no próximo slide. Aliás, é por conta dessas doenças associadas que a gente deve indicar a cirurgia bariátrica. São mais de 50 doenças associadas à obesidade. E eu vou falar as principais. 65% dos pacientes obesos e obesos mórbidos são hipertensos. O nosso organismo, o seu, o meu, o nosso, enfim, não foi projetado para ter 30, 40, 50 quilos a mais. O nosso coração é uma bomba, como se fosse uma bomba de água, que foi projetada para jogar água lá no segundo andar da casa. Mas está jogando água lá no 10º andar da casa. Com o passar dos anos, essa bomba que teve que aumentar a pressão para jogar água no 10º andar, vai cansar, vai queimar. Isso é a hipertensão. 35% dos pacientes são diabéticos. Todo mundo sabe o que o diabetes acarreta? Diabetes acarreta impotência sexual, cegueira, amputações,
insuficiência renal, o paciente tem que fazer diálise, transplante, diabético tem problemas nos pés, todo tipo de ordem de problema o diabetes causa. Apneia do sono. Doutor, eu ronco muito. Isso é muito comum. O paciente muitas vezes chega aqui no consultório e não sabe que tem apneia do sono. 30% dos pacientes possuem apneia do sono. Eu já tive casos de pacientes acordando 300, 400 vezes por noite. Exatamente porque ronca, ronca e acorda. Ronca, ronca e acorda. Imagine esse paciente no dia seguinte como ele está. Cansado, irritado, nervoso. Isso é causa de depressão. Isso é causa de nervosismo. Isso é causa de improdutividade no trabalho. Isso é privação do sono. E muitas vezes os pacientes não sabem que tem isso. É muito comum. A apneia do sono ocorre principalmente nos homens, é mais comum em homens. Insuficiência cardíaca, consequência da hipertensão, artroses, jovens com problemas na coluna, com problemas no joelho. É muito comum pacientes com 30, 40 anos que não teriam que ter, já com indicação de cirurgia de colocação de prótese. Ou seja, uma prótese que tem durabilidade de 10 anos, imagina colocada numa paciente de 40 anos, vai durar 10 anos, com 50 anos essa paciente está numa cadeira de roda, porque é o tempo de durabilidade da prótese. Então vejam que a tendência dessa prótese é acabar mais cedo. Não é normal um paciente, uma pessoa de 30, 40 anos, precisar de uma prótese. E isso é muito comum no obeso por conta do excesso de peso. Incontinência urinária também é uma outra queixa muito comum em mulheres. Doutor, se eu espirrar, se eu subir uma escada, se eu tossir, eu vou me urinar toda. Eu tenho que ficar andando de mods, eu tenho que andar de toalhinha. Eu molho a minha calcinha de xixi. Olha que questão social, emocional, inclusive, né? Vejam que eu não posso fazer um esforço físico. Pedra na vesícula, irregularidade menstrual. 60% das mulheres obesas não ovulam, têm síndrome do ovário policístico. Ou seja, se não ovulam, não engravidam. Tem dificuldade para engravidar. E o homem tem impotência, tem baixa de testosterona. Isso é muito comum no consultório. Colesterol elevado, depressão. 85% dos nossos pacientes que chegam aqui no consultório se queixam de depressão. Mas tem que ter. Doutor, eu não consigo amarrar o meu sapato. Eu não consigo namorar de luz acesa. Mandei tirar o espelho da sala. Só consigo me ver daqui para cima. Só ando de preto. Eu ia ser promovida no trabalho, não fui porque eu sou obesa. Ou seja, eu não consigo sentar numa cadeira do dentista. Eu não consigo sentar em qualquer cadeira de plástico. Outro dia eu sentei e caí. Eu não entrei naquele emprego porque eu sou obesa. Ou seja, eu
eu fui comprar uma roupa para minha filha, não foi para mim, doutor. Foi para minha filha. E a primeira coisa que a vendedora me disse é que não tinha para o meu tamanho. Eu não fui comprar roupa para mim. Então vejam que a obesidade ela é uma doença que não gera só outras doenças, ela gera também o que nós chamamos de exclusão social. O nome disso é inadaptabilidade. A obesidade gera inadaptabilidade social, inadaptabilidade econômica. Ou seja, entre um obeso e um magro, quem fica no emprego é o magro. Inadaptabilidade de vestuário. Nós estamos falando de uma doença que exclui o indivíduo do contato social normal. E é por isso que a gente indica a cirurgia. Quais são as indicações para o tratamento cirúrgico? Primeiro, o insucesso no tratamento clínico. Isso é fundamental. O paciente ele tem que ter tentado o tratamento clínico previamente. Pacientes com IMC acima de 40, independente de ter ou não doença associada, já está indicado. E já está indicado porque tem muito mais risco ficar obeso do que operar. Se nós analisarmos o risco de mortalidade da obesidade e nós analisarmos o risco de mortalidade da cirurgia, nós vamos ver que a obesidade é muito mais arriscada do que operar. Então, pacientes com IMC acima de 40, independente de ter doença, já tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Pacientes com IMC entre 35 e 40, com doença associada, tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica, porque esse paciente possui mesma porcentagem de mortalidade que um obeso mórbido. Esse paciente tem indicação cirúrgica. Pacientes com IMC acima de 30, entre 30 e 35, se for diabético, também tem indicação cirúrgica. Isso foi uma resolução aprovada desde 2017 pelo Conselho Federal de Medicina, de que pacientes diabéticos do tipo 2, com IMC entre 30 e 35, têm indicação cirúrgica, pelos resultados da cirurgia no diabetes do tipo 2, nos bons resultados. O paciente precisa ser bem informado, que é exatamente o que vocês estão assistindo aqui. O paciente precisa estar motivado, é fundamental que a família participe desse processo. O paciente não pode ter doenças graves que contraindiquem a cirurgia, por isso o pré-operatório precisa ser bem realizado, solicitação de exames, por isso todo o nosso cuidado em fazer o risco cirúrgico, por isso o nosso cuidado em realizar tantos exames pré-operatórios, por isso o nosso cuidado em fazer essa avaliação meticulosa no pré-operatório, ou seja, não é chegar aqui no consultório e operar amanhã, existe todo um processo, existe todo um passo a passo, que é o que vocês estão vendo aqui. O paciente não pode ser um usuário de droga, o paciente não pode ser um alcoólatra, o paciente tem que ter estabilidade psicológica e, principalmente, tem que ter entendimento, né, do que está sendo feito. Ele tem que estar entendendo que a cirurgia é uma ferramenta no apoio do tratamento da sua doença. A cirurgia não é uma mágica que vai fazer com que você fique curado da sua obesidade. Não.
A cirurgia é uma ferramenta que vai te ajudar no controle da sua doença. Qual é o passo a passo aqui no Instituto para a gente poder chegar na cirurgia? Primeiro passo, então, é a consulta com o cirurgião, onde nós vamos solicitar os exames. Consulta do psicólogo, normalmente essa consulta é online. Assistir essa palestra também online. Realizar os exames que nós solicitamos na primeira consulta. Depois desses exames prontos, o paciente retorna com a nutricionista, retorna com um clínico, faz o risco cirúrgico e volta com o cirurgião com os laudos e com os exames para discutir qual é a técnica mais adequada para o seu caso. Ou seja, a última consulta é com o cirurgião. Vamos falar um pouquinho agora sobre técnica cirúrgica, que é uma pergunta que sempre me fazem. Doutor, qual é a melhor técnica? Então, na verdade, não existe uma melhor técnica. Existe técnica adequada para cada caso. Cada paciente deve-se ter a técnica adequada para o seu caso. Os pacientes são diferentes, sexos diferentes, idades diferentes, histórias diferentes. Cada caso é um caso. Aqui no Instituto nós não fazemos uma técnica padrão igual para todo mundo. Nós estudamos o caso do paciente, nós analisamos o paciente e a partir dessa análise, dessa avaliação, nós aplicamos a técnica mais adequada para cada caso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas para que vocês entendam como as técnicas funcionam. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês conheçam as técnicas, porque na verdade são muitas as técnicas, são 15 técnicas, e eu não vou falar das 15, porque senão nós sairíamos daqui amanhã. Eu quero que vocês entendam como é que essas técnicas funcionam. Como é que essas técnicas funcionam no nosso corpo. A técnica em si nós vamos conversar na última consulta, que será uma consulta específica para isso. Existem 15 técnicas e essas 15 técnicas estão agrupadas em 3 grandes grupos. Nós temos o grupo da cirurgia restritiva, que, como o nome está dizendo, causa restrição, diminuição de quantidade. Nós temos o grupo da cirurgia desabsortiva ou não absorção. Nesse caso, eu não estou preocupado com restrição. Eu estou diminuindo a absorção alimentar. Eu estou preocupado com a quantidade de alimento absorvido. E nós temos o grupo da cirurgia mista, aonde eu vou associar restrição com algum grau de desabsorção. Claro que isso é uma forma didática de ensinar, de passar a teoria de como a cirurgia funciona para vocês. E eu vou dar exemplos, são os exemplos mais comuns das técnicas para que vocês entendam como elas funcionam. Externamente, as cirurgias podem ser feitas de 2 maneiras. Ou eu abro a barriga e faço a cirurgia da maneira tradicional, como era feito, ou eu vou fazer por laparoscopia, através dos buraquinhos, que é, hoje em dia, 99,9999% das cirurgias. Hoje em dia, abrir a barriga é uma exceção da exceção. 99,99% das cirurgias são feitas
por videolaparoscopia. E isso trouxe um avanço muito grande na cirurgia bariátrica. Não só na cirurgia bariátrica, mas na cirurgia bariátrica também. A cirurgia laparoscópica, ela proporcionou um avanço muito grande na recuperação do paciente, ou seja, hoje o tempo de recuperação de uma cirurgia bariátrica se tornou muito rápido. O paciente tem alta em 24, 48 horas, o paciente ele retorna às suas atividades naturais, normais de trabalho em 7 a 10 dias, o paciente pode voltar a fazer atividade física a partir de 30 dias, o paciente pode dirigir a partir de 10 dias, o paciente pode namorar, sei lá, por exemplo, a partir de 10 dias. Enfim, a cirurgia laparoscópica tornou essa recuperação muito rápida. A dor do pós-operatório com a cirurgia laparoscópica é praticamente inexistente. Os pacientes, eles quase não usam analgésico. É muito difícil o paciente reclamar de que doeu alguma coisa. Não, se o seu medo é dor, não tenha a cirurgia laparoscópica, porque é feita com os furinhos. Isso é muito bom, porque diminuiu a marca, né? Diminuiu esteticamente falando, e hoje em dia existe uma cola que a gente coloca nos cortes e não dá nem ponto na pele. Então, assim, não precisa nem fazer curativo também. Então, realmente houve um avanço muito grande. A cirurgia laparoscópica diminuiu muito a incidência de infecção, de recuperação. Isso diminuiu muito a morbimortalidade da cirurgia, a ponto de tornar a cirurgia bariátrica um procedimento que tem a mesma mortalidade, por exemplo, de uma cirurgia de vesícula, ou de hérnia, ou de apêndice. Então é uma cirurgia que você tem uma recuperação muito rápida, proporcionada pela cirurgia laparoscópica. Falando sobre exemplos de técnicas, nós temos o primeiro exemplo, que é a cirurgia de sleeve. O que é a cirurgia de sleeve? A cirurgia de sleeve, sleeve em inglês, é manga de camisa. Ou seja, o nosso estômago, ele fica no formato de uma manga de camisa, fino e comprido. O meu estômago, o seu estômago ainda não operado, ele tem aproximadamente em torno de 2 litros de tamanho, de volume. Quando eu como, você come, que o estômago distende, essa distensão estimula um nervo e esse nervo vai no cérebro, lá no centro da saciedade, no centro da fome, e me avisa: Fábio, para de comer, porque aqui embaixo encheu, lotou. O nome disso é saciedade. Ou seja, toda vez que eu vou comer, eu tenho um ponto máximo de saciedade. Eu comi, atingido aquele ponto de saciedade, normalmente eu paro de comer. Só que para que eu atinja esse ponto de saciedade, eu tenho uma cavidade gástrica grande a ser preenchida. O que acontece com quem faz a cirurgia de sleeve? Na cirurgia de sleeve, eu vou tirar aproximadamente 90% do tamanho do seu estômago. Eu vou deixar o seu estômago com 150 mililitros aproximadamente.
Só que eu vou deixar o seu estômago enervado. O que vai acontecer? Vai caber pouquíssima comida aí dentro. A pouca comida que couber, o pouco que você conseguir comer, vai encher essa cavidade. Vai estimular esse nervo, que vai estimular o seu cérebro, que, enganado, vai achar que você comeu muito, 2 litros, e na verdade você comeu pouquinho. Então, na verdade, quando a gente faz a cirurgia de sleeve, nós estamos enganando o teu cérebro. Você vai comer um pouquinho e o teu cérebro acha que você comeu muito. Você comeu uma fatia de pizza e parece que você comeu 10 fatias de pizza. Eu estou te dando a sensação de saciedade precoce. Além disso, ao retirar 90% do tamanho do estômago, eu estou tirando as células produtoras de grelina. Grelina é o hormônio da fome. Ou seja, você não vai ter mais fome. Você vai comer pouco, vai ter saciedade e não vai ter fome. Mexi no intestino? Não. Se eu não mexi no intestino, eu não alterei a absorção dos alimentos. A absorção continua normal. Então aqui eu estou mexendo com saciedade, aqui eu estou mexendo com fome. Aqui eu estou mexendo bastante com saciedade e aqui eu estou mexendo muito com fome. E eu não estou mexendo com absorção. Segundo exemplo, cirurgia desabsortiva do tipo suíte duodenal. O estômago, neste caso, ele fica de um tamanho quase que normal. Não é normal, mas é quase que normal. Mas eu fiz um desvio intestinal muito grande. O meu intestino delgado, que tem mais ou menos, em média, meu, seu, nosso, o nosso intestino delgado, que é o responsável pela absorção do alimento, não é o intestino grosso. O intestino grosso, ele absorve água e forma bolo fecal. Eu não mexi no intestino grosso. Estou mexendo no intestino delgado. O intestino delgado é o responsável pela absorção dos alimentos. O nosso intestino delgado tem aproximadamente de 6 a 8 metros de tamanho. E aqui eu fiz um grande desvio intestinal. Eu fiz um bypass intestinal. Aqui eu não estou preocupado com fome. Aqui eu não estou preocupado com saciedade. Aqui eu estou mais preocupado que a comida não seja tanto absorvida. Aqui eu vou deixar passando no intestino delgado aproximadamente 3 metros. Os outros 3 ou 4 metros não vai passar comida. E se não passa comida, não absorve. E se não absorve, você não vai absorver a comida, né? Você vai absorver menos comida. Mesmo que você tenha tido uma grande ingestão. Existe um limite de absorção por onde passou esse alimento. Quer dizer, então, doutor, que eu posso comer quantidades quase normais e mesmo assim eu vou emagrecer? É.
Mais ou menos isso. Vou ter diarreia? Esse é um problema dessa cirurgia, a diarreia. A diarreia pode acontecer, sim, se você comer gordura animal. Um outro grande problema dessa cirurgia é a reposição de vitamina, que deve ser muito bem feita. Na primeira técnica do sleeve, também precisa ser feita reposição. Nessa técnica, a reposição tem que ser feita e com mais cuidado, muito mais cuidado. O controle de cuidado deve ser muito maior. A reposição, porque da mesma maneira que eu não absorvo comida, eu não vou absorver micronutrientes. Mas o grande problema dessa técnica não é isso. O grande problema dessa técnica é o cheiro do pum, é o cheiro das fezes. Os pacientes falam que é o pum ninja. Silencioso e mortal. Esse é um grande problema para os pacientes. Todos reclamam. Mulher reclama muito disso. Então, assim, essa cirurgia tem este efeito colateral. O cheiro das fezes fica realmente muito pior. E isso você precisa saber. Terceira técnica. Cirurgia de Fob Capella. Aqui eu estou mexendo um pouco com as duas técnicas. Aqui eu desviei, não tanto quanto na segunda técnica, o intestino. Aqui eu criei 2 estômagos, ou seja, do estômago grande eu criei 2 estômagos, um pequenininho inervado, ou seja, se tem um estômago pequenininho inervado, vai caber pouca comida. Se cabe pouca comida, eu estou dando ao paciente a sensação de saciedade precoce. Se eu tirei o estômago grande do trânsito alimentar, eu não vou ter estímulo de grelina, ou pelo menos eu vou ter menos estímulo de grelina. Então eu também vou mexer um pouco com fome, não tanto quanto na primeira. E eu fiz um desvio no intestino, não tanto quanto no segundo. Então, se eu pudesse fazer um balanço aqui entre as 3 técnicas, eu diria assim: na primeira técnica, eu mexi muito com fome, nada com absorção, pouco com saciedade. Na segunda técnica, eu mexi muito com absorção, nada com fome, nada com saciedade. E na terceira técnica, eu mexi muito com saciedade, mexi um pouco com fome e um pouco com absorção. Então, assim, dependendo do caso, dependendo da situação que eu queira tratar, dependendo do caso que eu queira tratar, a gente vai indicando um tipo de cirurgia ou outra. Não há diferença em termos de perda de peso, porque a perda de peso não está associado à técnica. A perda de peso está associado ao que o paciente faz com a técnica. Isso é muito importante entender. Os pacientes acham que é porque eu mexi no intestino, a técnica é mais potente. Não, não é isso. Não existe técnica mais potente, existe técnica mais adequada para cada perfil de paciente. Ou seja, se eu quero mexer naquele paciente com fome, se eu quero mexer com saciedade, se eu quero mexer com absorção,
Então, dependendo do metabolismo, dependendo da doença que o paciente tenha, a gente vai mexer com um ou com o outro. O que a gente vê no pós-operatório, independente da técnica, quando o paciente opera? É por isso que a gente opera. A gente vê o seguinte: a apneia do sono cura em 90% das vezes. O paciente se livra disso. Hipertensão cura em 95% das vezes. Insuficiência cardíaca, 95% de índice de cura. Diabetes, 98%. Normalmente, o paciente diabético, ele já sai do hospital sem tomar remédio do diabetes. A gente já orienta o paciente a não usar o remédio do diabetes saindo do hospital. Ou seja, artroses, 85%, lógico, você tira peso de cima do paciente. Lógico, aquela artrose que já está instalada, não, né? O que já foi destruído não tem como voltar. Mas você tira 30, 40, 50 quilos de cima do paciente, é óbvio que vai ter uma melhora muito grande. Vai parar a evolução daquela doença. Irregularidade menstrual, a mulher passa a poder engravidar, passa a menstruar normalmente, passa a ovular, diminui a incontinência urinária, colesterol melhora em 100% dos casos. Então, pessoal, é por isso que a gente opera. A gente opera porque os índices de cura das doenças associadas são muito, muito, muito elevados. Cirurgia pode complicar? Pode. Qual é a pior complicação que pode acontecer? Morrer. Pode-se morrer fazendo cirurgia bariátrica? Pode. Como qualquer cirurgia. Mas a gente precisa analisar os índices de mortalidade da doença e os índices de mortalidade da cirurgia. E avaliar o risco-benefício. O que mata mais? A cirurgia ou a doença? É óbvio que é a doença. Quais são os índices de mortalidade da cirurgia? Quais são os índices de mortalidade entre pacientes não operados? Bom, entre pacientes não operados, a mortalidade é 1.420% maior. Então, assim, vale a pena tentar? Vale. Mas eu não sou Deus. Então, assim, a gente tem que fazer tudo certinho, tem que ir para um bom hospital. Mortalidade cirúrgica é de 0,1. Hoje em dia, a mortalidade é baixa, é igual a mortalidade de vesícula, é igual a mortalidade de apêndice, é igual a mortalidade de cirurgia do aparelho digestivo. Não é alta, é baixa. E o que a gente tem que fazer para continuar mantendo baixa? Prevenção. Prevenção é a palavra de ordem da mortalidade baixa. Prevenção começa no pré-operatório. Por exemplo, perder peso antes. Isso é fundamental. Parar de fumar. Cigarro leva o paciente a ter a telectasia. Telectasia é aquele catarro que dá no pulmão e obstrui o pulmão, fecha o pulmão. Isso pode levar a pneumonia, pode levar a infecção, o paciente respira mal, pode levar a uma infecção respiratória que normalmente no hospital dá problema, pneumonia hospitalar. Então a gente orienta o paciente a parar de fumar antes de operar, pelo menos uns 40 dias antes. Embolia pulmonar. Embolia pulmonar é quando se forma um trombo na perna e esse trombo vem parar no pulmão. Isso pode acontecer até
andando de avião, né? Então, isso não é próprio só da bariátrica. Isso pode acontecer em qualquer cirurgia. O que a gente faz para evitar? Tem a injeção de Clexane que a gente faz logo depois da cirurgia. Tem a meia que a gente orienta que use durante 10 dias. Mas mais importante do que o Clexane e a meia é andar no pós-operatório. Investigar algumas causas, às vezes é importante, no pré-operatório de causas de embolia pulmonar. Isso é importantíssimo também. Então, assim, prevenção é fundamental. Não fazer despedidas, né? É muito comum o paciente fazer despedida. Eu vou despedir, aumenta de peso antes da cirurgia. Aí chega lá na cirurgia mais obeso, estraga todo o pré-operatório que a gente fez. Fístulas também é uma complicação que é o rompimento dos grampinhos internos. Nós perdemos uma paciente com 8 dias de operada porque ela com 8 dias resolveu comer moela de galinha. Caiu moela de galinha na cavidade abdominal. Sabe o que é isso? Deu peritonite. Morreu. Ou seja, a dieta do primeiro mês é líquida. Isso não é brincadeira, não é líquida porque a gente está inventando história. É líquida porque tem que respeitar. O paciente tem que respeitar a dieta líquida para ter o tempo de recuperação, ter o tempo de cicatrização. Tem que respeitar essa dieta. Se você não respeitar essa dieta, pode romper os pontos internos e dar uma peritonite. Isso é muito sério. Ou seja, o paciente tem que seguir exatamente as nossas orientações. Não pode fazer nada não pode tomar um remédio diferente do que acha que... Não pode fazer nada de diferente que a gente não saiba o que está acontecendo. Tá? Então, reforçando, o que fazer antes da cirurgia para diminuir os riscos? Perder peso antes, parar de fumar, se afastar dos pessimistas, né? Eu acho isso fundamental, né? Vou operar. E lembra do fulano? Menina, morreu. É sempre assim, né? Sempre vem um pessimista e fala uma besteira pra gente. Então, melhor não falar nada. Vai operar, boca fechada, acredita na equipe, né? Acredita no pré-operatório, acredita no que a gente no trabalho. Vamos fazer o trabalho certo. Ninguém aqui está começando. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a minha experiência, vai investigar quem eu sou, vai investigar o meu trabalho. A gente não vai fazer cirurgia em qualquer lugar, ninguém vai fazer cirurgia à toa, de brincadeira. Então, o primeiro ponto é isso, tem que entender com quem que vocês estão operando, aonde vocês estão operando, qual equipe vocês estão operando, ok? Não tenham pressa de fazer a cirurgia, eu não tenho pressa de operar vocês. Então, vamos fazer a cirurgia com calma, né? Tudo certinho. Se não tiver certinho, eu não vou fazer a cirurgia. Se não tiver tudo legalzinho, tudo bacana, a cirurgia não vai rolar. Pontos importantes para terminar. Entender o conceito de equipe. Cada um de nós aqui tem uma atribuição interna, tem um médico que passa a visita, tem eu que vou operar, ou outro médico, enfim. Cada um de nós aqui tem uma atribuição, ou seja, nós somos um time, né? Existe o nosso grupo, o grupo trabalha em conjunto. É importante que vocês tenham os nossos telefones à mão. Agora, na era do WhatsApp, ficou muito fácil. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp. Qualquer hora, qualquer dia, eu sempre respondo o WhatsApp. Eu vou dar orientação. Se você tem alguma dúvida, telefona, manda um WhatsApp. Não tem problema nenhum, a hora que for, o dia que for.
Avisa a família que você vai fazer a cirurgia. Sem apoio familiar eu não opero. Avisa a família que você vai fazer a cirurgia. Apoio familiar é fundamental. Entenda a razão e o porquê que você está fazendo a cirurgia. Isso não é uma brincadeira. Você está fazendo uma cirurgia que é séria, uma cirurgia que para salvar a tua vida, uma cirurgia que tem por objetivo diminuir as doenças e fazer com que você viva mais tempo. Isso não é uma cirurgia plástica, isso não é uma cirurgia que tem por objetivo deixar você magrinha, isso não é uma cirurgia de beleza, isso é uma cirurgia que tem por razão melhorar a sua qualidade de vida. Essa é a cirurgia bariátrica. Em resumo, para terminar, obesidade mórbida é uma doença crônica relacionada com a genética. É mais seguro operar do que ficar obeso mórbido? Com certeza, é muito mais seguro operar do que ficar obeso mórbido. Só que cirurgia não é mágica, ela é uma ferramenta. Cirurgia não é o final do tratamento, cirurgia é o começo do tratamento. Você tem que entender que não adianta você operar e não fazer acompanhamento. Se você não fizer o acompanhamento, você vai voltar a engordar. O importante é fazer o acompanhamento. O acompanhamento com a doutora Carla, o acompanhamento com a nutricionista. É isso que vai fazer a sua cirurgia funcionar. Pode parecer besteira, mas não é. O que vai fazer você ficar magra e se manter magra é o acompanhamento que você vai fazer. É a solicitação de exames, é o acompanhamento. Pode parecer, eu vou ter que ir lá de novo. Vai. É isso que vai fazer você ficar magra e continuar magra e ter bom resultado. Compromisso com isso é fundamental. Se você está na dúvida, se você acha que não vai dar conta, é melhor não operar. Tem que investir no retorno com a equipe. É isso que vai fazer o sucesso da tua cirurgia. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Essa palestra é fundamental para que vocês entendam o que é o tratamento da cirurgia bariátrica. Chamem os seus parentes para assistir, chamem os seus familiares para assistirem junto com vocês, para que eles também entendam o que é a cirurgia bariátrica, como é e como deve ser o tratamento ideal da cirurgia bariátrica e da obesidade mórbida. Um abraço, até logo e vejo vocês no consultório.